Nós ainda dentro desse tema da sabedoria, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pregação de Provérbios capítulo 3, uma mensagem. Também, acho que até é justo, esse é uma pregação onde eu também baseei num estudo do Tim Keller, um pastor já falecido, norte-americano, onde ele estuda o livro inteiro de Provérbios, capítulo por capítulo, tá bom? Então também foi uma das minhas referências para essa pregação. Então, olha que interessante, existe dois perigos quando a gente passa por essas duas situações que a gente vai ver hoje. Então, duas situações na vida, que a maioria de nós passamos, quase 100%, e que essa experiência na vida vai te levar a você pode ser uma oportunidade para ser mais sábio, ou pode ser uma oportunidade, infelizmente, para ser mais tolo. Isso, em vez de eu ser mais sábio, às vezes aquela experiência me deixa mais fechado. Então olha só Provérbios 3, a partir do versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então, Deus abençoe esse momento da reflexão. Eu vou ainda ler mais dois versículos de Provérbios, depois no final um versículo de Tiago, tá bom? Então, quais são esses dois grandes testes? Você viu que primeiro está dizendo assim, cuidado para não confiar na sua própria força, na sua própria inteligência, ser sábio aos seus próprios olhos. Olha como eu sou sábio, né? Claro que as pessoas podem nos reconhecer que você tem uma especialidade, que você seja sábio. Mas ele está dizendo, o provérbio fala assim, olha, você não precisa ficar falando, olha como eu sou sábio. Mas o ponto é que quando nós vamos lendo, quando fala assim, honre o Senhor com seus bens, em geral a gente lê, e alguns trabalham essa questão, você deve ofertar e deve dar dízimo, essas coisas. Mas o ponto não é esse. Quando ele fala honrar a Deus com os seus bens, nós vamos perceber que essa parte de honrar a Deus com os seus bens, e depois ele fala, olha, Deus disciplina, então ele está falando sobre duas situações. Primeiro, honrar a Deus com seus bens, que significa que alguém tem riquezas e bens, porque ninguém pode honrar alguma coisa sem ter os bens, então, porque já tem os bens. Então, tem a ver com prosperidade, tem a ver com sucesso, tem a ver com alguma conquista que aquela pessoa teve. Por outro lado, o texto fala assim, olha, mas também aceite a disciplina de Deus, porque ele é como um pai que repreende o seu filho, e ele diz assim, como um pai que ama o seu filho. Então são duas situações que estão interligadas aqui, ligado à sabedoria. A gente tem falado que o livro de Provérbios tem a ver com a sabedoria, como obter maior sabedoria. Agora, olha que curiosidade sobre disciplina. Eu e você, às vezes entendemos que disciplina é uma punição. Só que a palavra disciplina na Bíblia, em particular aqui nesse livro de Provérbios, tem a ver com dor. Tem mais a ver com dor do que com uma punição. Então, uma forma de ilustrar isso é, por exemplo, quem já teve filhos sabe que às vezes os filhos não são obedientes. Não é verdade? Teve alguém aqui que já teve filhos 100% obedientes? Ele diz assim, vamos imaginar, um filho nosso falhou com a gente, mentiu, a gente falou para fazer uma coisa e não fez, né? A Lorena está com uma mania de fazer coisas escondidas assim, né? De vez em quando eu encontro umas embalagens de doce assim, eu falo, cara, ela pegou o doce, tem que deixar os doces tudo no alto agora. Mas é só uma ilustração para você entender a diferença de punição de dor. Se eu pego o meu filho e falo assim, olha, não pode ser, você não pode mentir para mim. Por quê? Porque não é porque porque punição seria assim, eu me senti envergonhado, eu me senti humilhado, assim, então eu quero uma vingança, eu estou punindo ele.
A diferença é o seguinte, não, eu falo, não, mentir não é legal, mentir pode trazer consequências complicadas, ele tem que aprender que mentir não é legal. E aí eu falo assim, olha, cada pai encontra os seus jeitos, olha, não vai acessar mais o YouTube durante tanto tempo, não vai ter o aplicativo, não tinha festinha da amiga? Não vai. Eu tenho que saber que para aquela criança, ou para aquele filho, vai ser uma dor, porque ele perdeu uma coisa que ele queria, não é? Ele perdeu uma coisa que ele queria. Então a disciplina não é Deus punindo, é Deus permitindo uma dor para o bem da pessoa. Então, disciplina na Bíblia é permitir aquela dor para que a pessoa aprenda. Tá? Então, é uma ilustração, não estou dizendo que Deus faz isso no sentido de tirar os nossos tablets, né? Só estou dizendo que não é punição. Os nossos pecados, eu sei que é difícil disso, nossos pecados não alteram a essência de Deus. Os nossos pecados atrapalham a nossa relação com Deus, porque Ele é santo. Então Deus não tem motivo nenhum para punir, no sentido da punição. Ele está, olha, me sentiu agora, vou punir todo mundo. Não. Mas para o bem dos seus filhos que amam, eu estou falando de filhos que Deus ama, o que está dizendo. Ele permite aquela situação por um período que suporta, na é verdade? Não adianta eu pegar e falar, a criança aconteceu aquilo lá e eu exagero. Como é que o pai pode exagerar? Não pode exagerar? Naquela situação pode. Agora, se também não tiver nenhum tipo de limite, o que pode acontecer? Não, pode acontecer que ela vai achar que aquilo é normal e quando vê aquela pessoa, ela vai aprender da pior maneira. Quando adulta, vai aprender da pior maneira. Então, é uma forma de ilustrar isso. Em geral, irmãos, nós, na vida toda, a gente vive um equilíbrio entre prosperidade, conquistas, as coisas estão caminhando do jeito que a gente quer, mas ao mesmo tempo tem momentos na nossa vida que a coisa não está caminhando do jeito que a gente quer, a gente vive algumas frustrações. Em geral é um equilíbrio entre sucesso e decepção, entre prosperidade e adversidade, entendeu? A gente vive, só que tem momentos na nossa vida que a gente está bem na adversidade ou bem no sucesso. Você imagina assim, você está no auge, você fala assim, olha, eu conquistei o que eu queria, eu atingi o que eu queria, ou seja, você está bem no sucesso. Ou você está no olho do furacão e fala assim, oh, não, pastor, eu estou bem na adversidade. Essas duas experiências de vida não te deixam da mesma forma. É o que nós vamos ver aqui. Ou ela pode se tornar mais sábio, ou ela pode se tornar mais tolo, ou mais fechado, mais amargurado e mais infeliz. São dois testes. Esses são dois testes da vida, para que pode ser um perigo que pode me tornar uma pessoa pior da minha versão, ou uma versão melhorada. Agora, mas por que a prosperidade, a adversidade, o sofrimento são testes? Por que você acha? Que imagina o seguinte, você conquistou aquilo que você queria. Eu queria terminar a faculdade, você conquistou. Você queria aquele emprego, conquistou o emprego. Queria casar, casou. Você queria ter um filho, teve um filho. Conseguiu aquele emprego difícil, conseguiu. Queria um nível salarial que tivesse dado estabilidade, conseguiu. Por que isso pode se tornar um perigo na vida de alguém? Porque nesse momento de sucesso, ele revela coisas que estão no profundo do coração, que você desconhecia, e traz à tona. Ele vem. Eu não vou estender, mas você sabe disso. Pessoas, às vezes, quando elas atingem o poder e o dinheiro, elas mudam. Mas também, na adversidade, pessoas também podem mudar para pior. A adversidade, ou a prosperidade, ou o sofrimento, ou o sucesso, é porque traz à tona a coisa do coração que você não sabia que estava lá, mas estava lá. Traz à tona, porque é um teste. É um teste. E aqui eu gostaria de, rapidamente, dar alguns exemplos para você aqui. Claro que eu vou dar exemplos extremos e depois exemplos mais comuns do dia. Então, prosperidade e adversidade pode ser um perigo, como pode ser oportunidade. Pode te tornar mais sábio, saiba disso. Na adversidade eu posso me tornar mais sábio, mas também na prosperidade eu também posso me tornar mais sábio. Ou, infelizmente,
a tolice. Vou falar primeiro, então, do teste da prosperidade. Pense o seguinte, no sucesso e na prosperidade. Há uma pesquisa feita nos Estados Unidos que ela revelou o seguinte. Ela começou a analisar grandes movimentos, quando tem movimentos de pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, você já deve ter visto, no Brasil acho que já aconteceu isso também. Pessoas se juntam e elas têm um movimento assim junto entre elas, e pessoas normais, no dia a dia ela tem seu trabalho, era mãe, pai, filho e tal, e de repente quando ela se junta, centenas de pessoas e milhares de pessoas, elas cometem coisas que jamais ela, entre aspas, pensou em fazer, como destruir, espancar, matar, roubar. A gente já viu alguns cenários no Brasil sobre isso, mas a pesquisa foi lá nos Estados Unidos mesmo. Por quê? Por que pessoas, no seu dia a dia normal, é a Dona Maria e o Sr. José, acorda de manhã, vai trabalhar, volta, tudo bem, mas por que diante de um movimento, essas pessoas são capazes de fazer coisas que, nossa, não imaginava. Há uma tese que diz assim, não, isso aí é coisa de massa, houve um movimento em massa e teve, mas essa pesquisa revelou o contrário. Ao fazer uma entrevista com aquela pessoa, as pessoas foram crimes, elas foram presas. E começaram então a entrevistar essas pessoas, e na verdade, o que se descobriu nessa pesquisa, é que quando o ser humano, ele percebe que não vai ter consequências e que ninguém vai parar, ninguém vai descobrir, ele é capaz de fazer o mal que está lá dentro. Está lá dentro. Então você entendeu? Olha só, a pessoa fala assim, olha, não, mas eu vou roubar aqui, eu vou saquear essa loja aqui, tem 1000 pessoas aqui, como que não vão descobrir? Então, olha aqui. Então, ou seja, o ser humano, ele vê que não vai ter consequências ruins, ele vai lá e pode cometer esse negócio, né? Ou seja, quando remove as consequências, o ser humano deseja algo que ele considerava ruim, porque está lá no seu coração. Claro que isso é um extremo, né? Eu imagino que a maioria de nós nunca participamos de um movimento desse, né? Agora, mas vamos pegar realmente agora, mesmo esse exemplo, agora do sucesso da adversidade. Por que o sucesso e a prosperidade pode ter esse problema aqui? O salário do justo lhe traz vida. Olha, o salário do justo. O justo e o ímpio, no Provérbios, o justo é aquele que ele tem uma vida de relação com Deus, mas se preocupa com o todo. O ímpio não está nem aí, ele vive só para ele mesmo, não está nem aí com Deus, nem com a sociedade, ele quer saber o do dele. Se você ler o Provérbios, toda vez que você lê Provérbios vai ser assim. O justo é aquele que pensa em Deus, pensa na sua família e pensa no próximo. O ímpio não, ele pensa só nele, não está nem aí com Deus e nem aí com a sociedade, tá? Então, o salário do justo, olha aí, lhe traz vida. Então, legal. Mas a renda, o ímpio também tem uma renda, lhe traz castigo. Passada a tempestade, agora, o primeiro versículo é da prosperidade, ao segundo. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Ou seja, na prosperidade, o salário do justo lhe traz vida. Na tempestade, o justo permanece. O ímpio ou o tolo, mesmo que ele tenha uma renda, vai ter problemas, vai ter castigo, ou seja, ele vai passar por um sofrimento. Já na tempestade, ele não subsiste ao problema, ao sofrimento. Ele sucumbe, ele não aguenta. Só que são duas experiências na vida que nós passamos, sobre a adversidade e sobre sucesso, sobre prosperidade, né, sobre conquista. Então, ainda sobre a prosperidade e sucesso, qual é o problema? O problema é que a gente passa, bem lento, e eu recebi o sucesso. Qual é o problema? Não. Lembra, é um teste. Ninguém está falando que você não possa alcançar aquilo que sonhou, conquistou, fazer plano, lutar, ter uma vida melhor. Mas lembre-se, quando chega o sucesso, é um teste. E se você não observar esse teste, lentamente você começa a receber o crédito. Fala assim, não, eu sou bom naquilo. Olha os meus resultados.
É claro que aparentemente a gente não diz isso às vezes, né? Leva um tempo maior para a gente deixar isso mais claro. No começo a pessoa fala, nossa, que legal, a pessoa faz um elogio, a gente fala, não, não é por aí. Mas lá dentro a gente fala assim, como eu sou brilhante. A gente começa a considerar que nós somos até melhores do que os outros, porque alguém que não alcançou aquilo que a gente alcançou. Então a gente começa a receber crédito, a gente acredita que é melhor, a gente passa a ser cruel com as pessoas, às vezes. É um teste, lembra? Se você não entender que é um teste, você vai ser reprovado, vai acontecer isso comigo e com você. Olha a outra coisa, né? Se torna arrogante. Pessoas quando começam a, novamente, ter dinheiro, ter uma vida profissional legal, ter uma casa legal, um carro legal, é problema? É pecado? Não. Mas é um teste de como você lida com isso. Você pode ser aprovado, você pode ser reprovado. Você pode se tornar mais sábio, ou você pode se tornar mais tolo. E aí, eu vou dar um exemplo de perigos. Mesmo no universo evangélico, ou religioso, você já viu isso? A gente viu no Brasil, agora é mais comum, as denúncias de líderes religiosos em abusos, não estão? De roubo, de sexualidade, e não é só evangélico, tem entre padres, tem entre espíritas, tem entre todas as religiões, está mais em evidências, pessoas que tinham dinheiro, devido à sua atuação religiosa, tinha reconhecimento, mas o que aconteceu? Ela falou assim, eu tenho credibilidade, eu tenho dinheiro, ninguém vai me pegar. E o que acontece? Eles fazem o mal que estava lá guardado e eles então não vazam naquilo. Por isso que líderes, teve um dos líderes que eu gostava muito, Zacarias, né? Ravi Zacarias, um apologeta, vendia livros, movimentava milhões de dinheiro no mundo. Houve uma denúncia em 2017. A organização dele conseguiu abafou mesmo, porque eu mesmo nem soube. Aí ele morreu. Aí quando morreu, descobriu que ele sustentava três casas de massagistas, aonde ele tinha um caso, onde ele conseguia movimentar, ter uma organização paralela, mas como ele era muito renomado, aclamado por todos, a fama, falou, ninguém vai me pegar. Ele criou um esquema, falou, eu tenho um problema na coluna, eu preciso de massagens. E ele criou uma organização paralela para financiar a prostituição. E a história humana está repleta de exemplos, de que quando pessoas chegam na fama e no poder, no sucesso, é o teste, e ela pode se tornar mais tola com muitas. Por quê? Eu não tenho consequência, ninguém vai me ver, eu sou poderoso. Então, este é um problema. O pastor Tim Keller diz assim, né? Não há nada pior que uma pessoa tola alcançar a prosperidade. Eu acho fantástico, porque Romanos fala isso. Romanos capítulo 1 fala isso, fala assim, que Deus, quando considera um ser humano tolo e muito distante, o que Deus faz? E entrega o tolo aos seus desejos. Está lá em Romanos capítulo 1. Ele fala assim, o ser humano abandonou os valores de Deus, não quer saber de Deus, porque ele se acha todo-poderoso, toda-poderosa. A Bíblia fala, Romanos 1, Deus então entregou a ele aos seus desejos, dos piores, e aí, a Deus entregar aquela pessoa, o ser humano tolo, é a pior coisa que pode acontecer, porque ao invés de olhar, de se arrepender, de crescer, a pessoa piora. E uma hora, claro, que aparentemente pode aparecer que alguns se safam, mas na verdade, no final da história, ninguém se safa. Mas vamos olhar aqui a diversidade. Mas e a diversidade? Outro exemplo extremo, tá bom? Não, mas só para você pegar a ideia. No período da Segunda Guerra Mundial, uma região onde estavam os holandeses também, porque ali também os nazistas chegaram ali, os vizinhos holandeses tinham vizinhos judeus, e vinham então soldados para levar os vizinhos.
Os vizinhos começaram a sumir. E os holandeses não fizeram nada. E quando então foram entrevistar os holandeses, eles falaram assim: não, a gente não imaginava que eles estavam sendo levados ao campo de concentração. Mas na verdade, quando foi trabalhar profundamente, não é isso. É que ao tentar ajudar você poderia ser... Opa, deu uma caída aqui. Sua família poderia ser levada. Aqui, você vê que o princípio inverte. Eu sei o que é o correto, o que é o bom, o que é o justo. Eu deveria tentar fazer o que é o bem. Se eu estivesse no lugar da outra família, que eu gostaria que alguém tentasse me defender ali, falar: gente, não pode matar pessoas por causa da sua nacionalidade. Mas, diante do estresse, diante de dificuldades difíceis, a gente opta em não fazer o bem. Em não fazer. Sobre o estresse, irmãos, irmãs, amigos, você verá a pior versão de você. Sobre o estresse, eu e você apresentamos a nossa pior versão. Sobre pressão, se vai ter consequências diretas com a gente se torna a pior versão da gente. Por isso, então, que essas duas situações são oportunidades, porque elas vão revelar o mal que há dentro de nós, e a gente tem a oportunidade de reconhecer o mal e se arrepender. Não preciso mentir. Fala: olha, isso aqui não é legal, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Eu confesso a Deus e peço perdão. Mas também revela os meus ídolos que estão no meu coração. Então, a adversidade é o momento em que a gente pensa que a vida está desmoronando. Surgem as nossas fraquezas. Você tem que lidar com ansiedade e com raiva. Todos nós, diante da adversidade, do sofrimento, o que a gente sente é uma ansiedade para sair daquela situação e uma raiva. Às vezes essa raiva é com a gente mesmo. A raiva às vezes é com o outro. A raiva é com Deus. A gente está com raiva de todo mundo. Nesse momento de estresse, a gente pode também chegar a culpar os outros, como eu falei, a Deus, o outro, quem convive com a gente, a nós mesmos. Então, só que tem uma postura que eu e você podemos cometer. Quando a gente está na prosperidade ou na adversidade, o mal surge ou os ídolos surgem, você pode ignorar. Não, isso não acontece comigo, não. Eu justifico, eu racionalizo, jamais comigo. Essa é a pior atitude. Que eu tento ignorar aquilo e não aprendo com aquela situação. Se eu não aprendo, eu não obtenho a sabedoria. Eu só ignoro. Eu só ignoro. Eu quero dar exemplos, então, de como passar por esse teste. Um exemplo do namoro. Uma pessoa está namorando a outra, os dois gostam do outro, teve uma experiência legal um com o outro, mas de repente algo não estava legal e um termina com o outro. Fala assim: eu não quero mais saber, e acabou. Certo? Primeiro, não é uma situação agradável. Sim ou não? É desagradável. São pessoas que têm sentimentos, criaram um vínculo, têm história. O término de qualquer relação, mesmo de uma amizade, é terrível, não é verdade? A gente não sente uma traição, uma parte de nós que foi quando a gente tem um grande amigo, uma grande amiga. Mas vamos voltar ainda no namoro. O que acontece? É um teste. Aqui é o da diversidade. Certo? Estou sofrendo. Então é normal, eu choro, eu lamento, eu começo a pensar naquela situação, mas em geral, o sábio, quando eu vejo a adversidade como uma oportunidade de crescer, eu vou superar. Talvez em semanas, talvez leve a meses, mas eu vou superar. Esse é o sábio. O sábio, ele vai... Essa é a oportunidade que você tem, da adversidade. Vai olhar e falar assim: olha, pensando naquela relação, teve várias atitudes que não foram legal comigo, tem várias atitudes que eu tive e não foi legal. Então, ele tenta aprender com aquela experiência, mas ele vai superar e vai seguir a vida. Agora, eu posso ter atitude que vai revelar o meu ídolo. E se eu estou sendo tolo?
A mesma situação. Terminou o namoro. Eu choro, eu estou triste, estou com meu coração quebrado. Mas para a pessoa, ela fala assim: a minha vida acabou. A minha vida não faz mais sentido. A minha vida acabou agora. Eu estou desesperado. A minha vida acabou. Eu não tenho mais, nada mais faz sentido. E não consegue. Não estou falando, daquela semana que terminou. Eu estou falando que já passaram meses. Vai passar anos. Eu falo assim: a minha vida acabou. E essa pessoa tende então a ficar amargurada. Ela fala assim: está vendo? E ela às vezes fica com raiva dela, do outro. Se é a menina com o menino, vai ficar, a menina fala, odeia o sexo masculino. Se é o menino, odeia o sexo feminino. Começa a amargurar, não consegue mais confiar em mais ninguém. Mas o que está revelando, na verdade? Está revelando que aquela outra pessoa era um ídolo na sua vida, era tudo. Então aquela pessoa está ocupando o lugar que não deveria ocupar, de importância. Ela está ocupando o lugar de Deus. E aí, essa é a diferença. A adversidade e a prosperidade vai revelar o mal e vai revelar os ídolos. Eu tenho que olhar para o mal, me arrepender e olhar para os ídolos e lançar fora. É a oportunidade que Deus me dá para reconhecer e aprender e crescer e me tornar mais sábio. Prosperidade e adversidade, sucesso e sofrimento, traz à tona coisas profundas do coração, revela o mal e os ídolos do nosso coração. São oportunidades de se tornar mais sábio ou o perigo de se tornar mais tolo. Olha o que Tiago fala, a carta, né? O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do Evangelho. Tiago está falando sobre uma igreja que era rico e pobre. Como passar nesse teste? Nós precisamos do Evangelho. Então, se eu obtenho sucesso, se eu estou no momento de conquista que eu tive, eu estou num momento muito bem na minha vida financeiramente, ou seja lá, profissionalmente, relacionamento, eu tenho que lembrar do Evangelho, porque senão eu vou novamente cair naqueles erros lá, acreditar que foi meu. Então, como que eu passo nesse teste? Eu lembro do Evangelho, e lembro do Evangelho, o que é o Evangelho? Diante de Deus, homens e mulheres, religiosos ou não religiosos, convertidos ou não convertidos, empregados ou desempregados, com enfermidade ou sem enfermidade, pobre ou rico, todos são pecadores que necessitam de um único Salvador, que é Jesus. Diante de Deus, não é a minha prosperidade que faz eu entrar na eternidade, que faz eu aceitar. O Evangelho diz: todos nós, sem exceção, somos pecadores. Então, imagina, quando eu estou, como diz, no topo, mas eu falo assim: peraí, o crédito não é meu. Aí, para chegar aqui, quantas pessoas me ajudaram, Deus tem me ajudado, e para eu não ser arrogante, eu tenho assim: a graça de Deus está aqui comigo. Eu sou o quê? Eu sou um pecador. Se eu não tiver Jesus, nem essa riqueza, nem esse título, nem nada, eu vou morrer amanhã, vai morrer como todos os outros, é osso, ou agora está na onda da cremação, também pode ser cremado. Ou seja, a questão é que esse sucesso, como diz Tiago, ele é passageiro. Então, se eu estou lá no sucesso, não é pecado alcançar o sucesso, mas não esqueça do Evangelho. O Evangelho diz: todos nós, significa o quê? Eu tenho que lembrar para mim, eu sei que isso aqui é duro, é o remédio amargo, mas lembra, você está no sucesso, então você precisa do remédio amargo. Eu não sou melhor do que ninguém, nem do pior ser que eu julgo na face da terra. Eu não sou melhor do que ninguém diante de Deus, porque Deus é o único que é eterno e santo, e diante dele todos os homens e mulheres são pecadores que precisam de salvação. E a prosperidade, o sucesso não salva, somente Jesus. Entende? Então é o quê? O segredo para passar nesse teste do sucesso é se humilhar. Falar: estou no sucesso, não é pecado ter sucesso,
mas é confiando na graça de Deus. A minha vida não é, meu valor não está nisso. Não é pecado eu ter isso, mas meu valor não está no carro que eu tenho, no apartamento que eu vivo, no emprego que eu tenho. O meu valor vai além desse, porque eu sou pecador. Essa é a primeira parte. No sucesso, a segunda parte você não pode esquecer. Na adversidade, aí vem a segunda parte, senão você vai sair daqui depressivo e vai ter complicações para mim. Na adversidade, novamente o Evangelho. Sou pecador, careço de um Salvador. Jesus é o meu Senhor, sou amado por Deus. Não sou amado porque sou pobre ou rico, não sou amado porque sou homem ou mulher, não sou amado porque estou enfermo ou não estou enfermo, não sou amado porque estou empregado ou desempregado. Sou amado por Deus incondicionalmente. Não há nada que eu faça que possa aumentar, diminuir o amor incondicional de Deus. Na adversidade, eu preciso lembrar disso todos os dias. Eu sou amado por Deus. Diz que antes dos antibióticos, uma das formas de tentar não infeccionar as feridas é passar um sal. Vai fazer isso, bom, mas diz que antigamente se passava um sal. Então, diante das feridas, você tem que esfregar a certeza absoluta que Deus ama você. Senão, você não passa nessa prova. Na adversidade, você sucumbe. Na adversidade, você se torna mais amargo, mais amarga. Na adversidade, você culpa os outros. Na adversidade, você fica pior do que era. Então, a adversidade é a oportunidade. Você diz assim, eu sou amado por Deus. Isso aqui não me define. Esse momento da minha vida não me define, porque eu sou amado. E você tem que ir pregando, deixando a palavra pregar, o Espírito pregar para você. Eu sou amado por Deus. Amém? Eu e você somos amados por Deus. Jesus Cristo foi a pessoa mais bem-sucedida que existiu e não permitiu que isso lhe subisse a cabeça. Mas também passou por sofrimentos terríveis e continuou confiando no amor do Pai. Mesmo quando ele orou no Getsêmani, diz assim, Deus, Pai, passa de mim esse cálice. Mesmo quando na cruz ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Mas até nesse fim, apesar do sentimento, ele confiou no amor do Pai. Então, amados, eu e você, vamos passar por esses dois testes da vida. Em algumas vezes da vida ou únicas vezes da vida. Porque em geral é um equilíbrio, né? Em geral vai meio termo. Tá tudo bem. Mas quando você passar por prosperidade, não esqueça do Evangelho. Pessoas passam por prosperidades, às vezes esquece do Evangelho, esquece de valores, esquece de quem é e se perde. Pessoas às vezes na adversidade crescem, nem sempre. Nem sempre. Eu costumo brincar que eu tenho um familiar, eu não falo mais os nomes porque às vezes eu me complico, né? Mas eu tive um familiar muito próximo, que eu brinco que é assim, falo assim, não, tem pessoas que só aprendem com a dor. Eu falo, não, tem gente que não aprende com a dor não. Tem gente que chega no fundo do poço, sabe? Mas sabe o fim do poço? Caiu, pá, tá lá no fim do poço. Ele olha para cima e diz assim, manda uma pá. Pede uma pá, que fala, não, deve ter um lugar mais fundo para ir. Então, não é automático, é um teste. Na adversidade, claro, nós nos tornamos mais, às vezes, humildes, mais abertos, mas a adversidade é a oportunidade também de você crescer e experimentar do amor de Deus. Sou pecador, careço do amor, do perdão do Pai, mas eu e você somos amados por Deus, independente da situação. Amém? Vamos orar.